cortar cá. Então, foi. Agora sim, vamos iniciar nossa transmissão. Primeiro, o que é o site busca e pesquisa na web? Quando a gente fala de site busca e pesquisa na web, ou mecanismo de busca em sites na web, a gente tem que lembrar do principal, do maior deles, que é o Google. O Google é o maior mecanismo de busca da web. E também temos o Microsoft Bing. Microsoft Bing, para quem não sabe, a Microsoft também tem seu mecanismo de busca e ela, por padrão dos seus navegadores, utiliza o Bing. Agora vamos falar também do Yahoo, do Ask, vamos falar de todos. Tudo que eu vou falar aqui serve para todos, pessoal. Isso, para todos que estão aí em casa e vão ver nossa aula. Quando eu estou falando de um mecanismo, eu posso falar que eu estou falando de todos ao mesmo tempo. Então, bora lá. O que é um mecanismo de busca ou um site de pesquisa na web? Site de pesquisa, site de busca, motor de busca, buscadores, search engine, são os termos usados para definir um serviço de busca online por sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Para isso, cada buscador possui um algoritmo que retorna o resultado que mais se adequa à sua busca. Então, para que serve o mecanismo de busca? Para você exatamente fazer isso, buscar, pesquisar na web. Quais são os principais mecanismos de busca? Não podemos esquecer que o Google é o mais utilizado no mundo, www.google.com. Da Microsoft a gente tem o Bing, www.bing.com. Da Yahoo a gente tem o próprio mecanismo de busca da Yahoo, www.yahoo.com. Ask e Baidu também são muito utilizados, tá? Então tá aí os mecanismos de busca que podem ser utilizados tanto no seu navegador quanto em websites. Então, para acessar o buscador, os sites de busca podem ser acessados diretamente por endereços. Você pode clicar no seu navegador, na barra de endereço, e estar digitando diretamente o endereço do seu mecanismo de busca, do seu site de busca, mas também podem ser configurados mecanismos de busca nos seus navegadores. Então, eu posso estar utilizando o próprio navegador para configurar esses mecanismos de busca. Existem vários tipos de buscadores. Os buscadores podem ser do tipo horizontais, onde eles pesquisam todos os documentos na rede e fazem a apresentação de um resultado e é aleatório esse resultado, dependendo do ranking de acesso aos sites. As informações podem referir-se a qualquer tema. Os mecanismos de exemplos de buscadores globais, horizontais, é o Google, Yahoo, Bing, como os mais acessados. Então, buscadores horizontais é o mais comum que vocês encontram, eles pesquisam na web inteira. Já quando a gente fala de buscadores verticais, são os buscadores que realizam pesquisas especializadas em suas próprias bases de dados, dentro do próprio site, como vídeos, comparações de preços, blogs e outras comunidades. Exemplo de buscadores verticais é o YouTube, o Cat, o Buscapé, o OLX, o Mercado Livre, entre outros. Esses tipos de buscadores, eles só pesquisam na sua base de dados dentro dos próprios sites e os resultados são dentro dos próprios websites. Para quem nunca viu o site da Google, eu peguei essa imagem aí, onde é bem simples, tem uma caixa, um formulário para ser preenchido e eu tenho dois botões, um é pesquisa Google e outro é estou com sorte. Reparem que provavelmente vocês nunca viram que tinha esses dois botões. Quando eu digito algo e aperto Enter, é como se eu tivesse clicado em pesquisa Google. E quando eu clico em pesquisa Google, eu estou procurando em todos os websites, ele vai me mostrar uma lista de resultados, onde dentro dessa lista de resultados, os sites mais acessados ficam em cima, os menos acessados para baixo. E também nessa lista de resultados que a gente vai ver, antes a Google normalmente mostra muitos anúncios.
Já o Estou com Sorte, ele vai abrir o primeiro site dessa lista que ele encontrou de websites. Aqui no cantinho, pela Google, a gente pode ainda estar fazendo o login diretamente no mecanismo, então ele vai guardar suas preferências, tá? Aqui embaixo tem mais algumas opções, mas o que interessa para a prova, pesquisa Google, ele mostra uma lista de resultados e o Estou com Sorte, ele abre o primeiro da lista de resultados. Ainda há permissão de fazer pesquisa com o teclado virtual, você pode estar utilizando sem necessariamente estar digitando, ou ainda fazer pesquisas com áudio. Você clica ali, escolhe para fazer com áudio, ele abre o microfone e você pode estar falando para o Google e ele vai procurar os websites que contenham as palavras que você está desejando encontrar. Como eu falei, eu Estou com Sorte é a página inicial do Google que inclui o botão Estou com Sorte. Quando o usuário digita uma busca e clica no botão, ele será levado ao primeiro resultado da pesquisa, ignorando o mecanismo de busca nas páginas de resultado. Quando eu cliquei ali, por exemplo, fiz uma busca com a palavra trem direito, ele me trouxe vários resultados, várias imagens, onde quem está mais sendo acessado está superior no resultado. Ainda há a possibilidade de procurar somente imagens, em shoppings, em vídeos, notícias e mais algumas configurações ou ferramentas que podem ser utilizadas. Os tipos de filtro. O Google ele tem diversos tipos de filtro que podem ser utilizados para aperfeiçoar, melhorar o seu resultado. Por exemplo, a gente tem todas as páginas, clicando em ferramenta, escolha em que país ele quer pesquisar, se quer pesquisar no Brasil ou em qualquer país. Posso escolher o idioma de pesquisa, se eu quero pesquisar somente em sites em português ou em qualquer idioma. Posso escolher a data que eu quero localizar, o padrão é em qualquer data, mas eu posso escolher na última hora, nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês ou no último ano. Ainda temos em todos os resultados, eu posso pedir para qualquer tipo de resultado ou ao pé da letra. Quando ele escolhe a opção ao pé da letra, ele vai mostrar exatamente o que foi procurado, nenhum resultado diferente da sua pesquisa. Como fazer uma busca? Os buscadores não fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas, então a gente chama isso de case sensitive. Ele não faz diferença entre colocar palavras em maiúsculas e minúsculas, ou a primeira letra fazendo maiúsculo e as demais minúsculas, então ele não vai ter problema, não é case sensitive. Uma outra situação é a seguinte: em muitas pesquisas ele vai corrigir o erro de textos ortográficos que você digita, então ele vai te dar inclusive sugestões de correção. E por último, ele ignora a pontuação. Não adianta botar ponto e vírgula, interrogação. Isso não refina a sua pesquisa. Ele ignora essa pontuação. Em muitas pesquisas, o Google mostra uma resposta à sua pergunta nos resultados da pesquisa. Então, se eu fizer uma pergunta, ele mostra um resultado normalmente. Não importa se eu coloquei interrogação ou não coloquei interrogação. Tempo, eu posso fazer pesquisa de tempo dentro do meu mecanismo. Posso escrever clima e posso escolher a cidade e ele vai mostrar o clima da cidade. Dentro desse tipo de clima, ele vai mostrar normalmente o dia, a hora que você está fazendo a pesquisa, os ventos, as marés, chuva, umidade. Então ele pode ser utilizado como mecanismo de tempo também. Outra coisa que a gente pode utilizar são definições de palavras. Caso você escreva definição e uma palavra, ele vai abrir o dicionário da Google, hoje permitindo instalar um aplicativo no seu smartphone, onde vai ter a definição utilizando o dicionário da própria Google.
Cálculos, eu posso escrever fórmulas aritméticas e lógicas no mecanismo de pesquisa e ele vai automatizar e fazer suas pesquisas. Por exemplo, eu escrevi 3 vezes 4 mais 2 elevado a 2 menos 2. Reparem que na pesquisa ele já coloca entre parênteses, aquelas que deveriam ter parênteses, colocando prioridade na pesquisa. Então ele mostra o resultado com coerência, sem você se preocupar muito com os parênteses que deveriam ter sido colocados inicialmente. Bora lá? Conversão de unidade. Uma outra opção que o Google tem é a parte de conversão de unidade. O que significa conversão de unidade? Eu posso utilizar um número, o nome de uma moeda em outra moeda. Posso botar também uma medida, um número, uma unidade de medida, por exemplo, quilos, escrever em grama. Ele faz a conversão de unidades, quilos, gramas, metros, quilômetros, centímetros, cálculos com força, cálculos com peso, com massa, com gravidade, com resistência, potência. Tudo isso dá para ser feito pesquisas no Google e essas pesquisas eles vão fazer a conversão de unidade. Olha só, essa pesquisa aí eu devo ter feito há algum tempo, onde $1 valia R$3,97, hoje está mais de R$5. Outra coisa que pode acontecer, você fazer pesquisa de esporte, você escreveu o nome de um time ou de um clube, aí o melhor do mundo, eu escrevi Flamengo, e ele fez lá uma pesquisa mostrando os últimos jogos, resultados, não só do time de futebol, mas sim também de toda uma estatística dos clubes. Técnica de pesquisas comuns, eu posso pesquisar em redes sociais. E aqui eu vou começar a colocar alguns caracteres que são muito comuns quando caem em concurso. Quando eu uso o arroba na frente de uma palavra, ele vai pesquisar em redes sociais. Por exemplo, o @Twitter, quer dizer que ele vai procurar isso dentro do Twitter ou dentro do Instagram ou outras redes sociais que utilizam o arroba como nome do perfil ou palavra-chave. Assim como eu posso usar também o hashtag. Quando eu uso cifrão, eu estou dizendo que eu quero pesquisar por preço. Por exemplo, câmera, cifrão 400, eu quero procurar qualquer tipo de câmera que esteja na proximidade desse valor, 400. Eu posso usar também um valor, ponto, outro valor. E aí, se eu uso um valor, ponto, outro valor, ele vai procurar entre esses valores digitados. Posso usar o hashtag, eu tinha comentado antes de uma palavra, por exemplo, ali o desafio do gelo, ele vai procurar em todas as redes sociais ou em todos os sites, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer termo que comece com hashtag. Somente resultados que tenham o tal do hashtag. Já quando eu coloco hífen, esse aqui é um dos mais cobrados em concurso público na atualidade, ele vai excluir, deixar de fora a palavra. Por exemplo, eu coloquei a velocidade do Jaguar menos carro, provavelmente ele vai procurar o Jaguar animal e não o carro. Exclui qualquer site que tenha a palavra carro, mantendo somente as palavras velocidade do Jaguar. Mesma coisa, se você escrever agora vírus menos computador, ele vai procurar tudo que é vírus biológico menos os vírus de computador. Ou colocar vírus menos biológico, ele vai procurar provavelmente o de computadores, excluindo a palavra ou resultados de vírus biológico. Quando eu uso till na frente de uma palavra, é importante também salientar que o till, o hífen, não tem espaçamento dele para a palavra. Quando eu uso till, eu estou procurando por termos semelhantes. O exemplo aí que eu coloquei, receitas, till, sobremesas, Natal. Então ele vai procurar sobremesas natalinas, provavelmente doces, provavelmente alguma coisa, alguma palavra semelhante a sobremesas. Posso fazer pesquisa usando uma correspondência exata.
quando eu coloco uma palavra ou uma frase entre aspas. Por exemplo, prédio mais alto do mundo. Quando eu escrevo prédio mais alto do mundo entre aspas, ele vai procurar exatamente esse texto. Porque se eu não coloco exatamente nessa ordem, tem que estar escrito prédio mais alto do mundo. Se eu não coloco entre aspas, ele procuraria qualquer site que tivesse a palavra prédio, ou a palavra mais, ou a palavra alto, ou do, ou mundo. Então o aspas cai muito em concurso, é uma correspondência exata. Quando a gente quer usar, a gente pode estar utilizando caracteres coringas. A gente tem que habilitar o uso de caracteres coringas ou palavras conhecidas, como por exemplo o asterisco na palavra ou na frase onde você deseja um marcador. Você quer encontrar algo que tenha qualquer coisa no meio. O exemplo que eu coloquei ali, ó, entre aspas, maior asterisco do mundo. O que ele está procurando? Qualquer coisa maior, qualquer coisa do mundo. Tem que ter exatamente a palavra maior, pode estar escrito qualquer coisa entre do mundo. E aí ele vai trazer sites com esse tipo de resultado. Posso pesquisar entre valores, já falei para entre valores é o ponto, ponto, eu boto o número, ponto, ponto, outro valor, ali eu usei o cifrão, podia ser o R cifrão, podia ser um peso, podia ser uma medida, e ele entende que o ponto, ponto é o intervalo de números entre dois valores. Vocês estão me ouvindo aí? Vai dando um joinha, dá um ok aí para me entender que vocês estão me compreendendo e me vendo. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar a palavra or. A palavra or quer dizer que eu quero procurar uma coisa ou outra. Então, basta ter uma para ter o resultado, mas ele procura uma coisa ou outra. Assim como eu posso usar o AND, AND, que seria uma coisa e outra. Então, são marcadores que eu posso combinar com pesquisa. O ou, or ou AND. O e. Se eu quero procurar dentro de um site específico ou tipo de site, eu tenho que colocar site, dois pontos, antes de um site ou antes de um domínio. Por exemplo, se eu quero só procurar dentro do site YouTube, eu posso utilizar site, dois pontos, youtube.com. E aí toda a minha pesquisa, botei uma palavra, site, dois pontos, youtube.com, ele vai procurar dentro do YouTube. Por exemplo, se eu escrever professor Leonardo Vasconcelos, site youtube.com, provavelmente você vai encontrar o meu perfil, vocês vão estar encontrando a minha rede social dentro do YouTube, meu canal e também outros vídeos publicados por mim que tenha meu nome. Se eu escrever site .gov.br, por exemplo, ele vai procurar dentro do domínio. Então eu posso procurar dentro de um site ou dentro de um domínio específico. Posso procurar também fazer pesquisa em sites relacionados. O que seriam sites relacionados? Não necessariamente aquele site que eu queira, pode ser dele ou qualquer um no mesmo estilo, no mesmo tipo. Então, para fazer pesquisa em sites relacionados, eu coloco a palavra related, dois pontos e o endereço do site que eu quero que seja relacionado. Por exemplo, aqui related2.globo.com, ele vai procurar não somente no site globo.com, mas todos do mesmo estilo, sites relacionados. Vai procurar lá no G1, vai procurar no Globo News e outros da própria organização Globo ou relacionados aí. Tudo bem? Se estiver me ouvindo, dá um ok que eu não escutei se vocês estão ouvindo ou não, tá? Ver detalhes de um site. Se eu quero pedir informações sobre o site, eu posso usar o info, dois pontos e o nome do site, o endereço do site, e ele vai trazer algumas informações, quando o site foi publicado, o endereço completo, quando ele foi ao ar, quem administra, isso na maioria dos sites. Se eu quero procurar uma versão anterior, eu estou acessando um site, mas ele sofreu uma atualização atual, recente, pode ser que o mecanismo ainda não tenha feito um novo armazenamento desse site. Então, se eu usar o cache dois pontos antes do endereço do site, talvez eu consiga, não é certo, talvez eu consiga visualizar a versão anterior do site. Técnicas de pesquisa comum, a gente ainda pode pesquisar por tipo de arquivo. É muito comum
você procurar às vezes um tipo de arquivo, um PDF, um PPT, o XLS, um DocX, e como procurar exatamente o arquivo que eu desejo ou resultados conforme arquivo. Eu escrevo uma palavra, file type, 2 pontos e a extensão do arquivo que eu quero como resultado. Por exemplo, se eu quero resultado com arquivos PDF, eu coloquei ali, por exemplo, informática, file type, 2 pontos, PDF. Ele vai procurar todos os sites que tenham informática e quando o resultado for um arquivo do tipo PDF. Posso também fazer pesquisas em títulos dos sites. Eu quero encontrar no título, agora não é dentro do site, é somente no título. Então eu posso usar in title, ele vai procurar no título principal do site, ou all in title, e ele vai procurar em todos os títulos de todas as páginas do site. Por exemplo, all in title, 2 pontos, Clube do Vinho, ele vai procurar essa palavra Clube do Vinho em todos os títulos de sites. Posso fazer busca diretamente na URL. O URL é o locador de recursos uniformes, o endereço completo do site. Se eu quero fazer busca dentro do endereço completo, como eu faria? Eu coloco a palavra que eu quero buscar em URL, 2 pontos, informática. Por exemplo, se eu escrever em URL, 2 pontos, informática, ele procura dentro dos endereços dos sites todos os sites que tenham a palavra informática. Então, em URL, ele vai procurar no endereço. Eu posso também utilizar all in URL, e aí ele vai procurar em todos os sites, não só o principal, como os seus subsites. Se eu quero procurar não quero procurar no título, não quero procurar no endereço, mas eu quero procurar somente nos textos, eu posso usar o comando in-text ou all in-text. O comando in-text, ele vai procurar no texto, somente no texto do site principal. E all in-text, ele vai procurar nos textos de todos os sites que você está querendo o resultado. Então, bora lá continuar e passar mais um slide. Eu quero fazer agora procura nas palavras-chave. As palavras-chave se chamam meta tags, ou a gente também chama isso em alguns metadados ou meta tags. O que são palavras-chave? Dentro dos dados do site, dentro dos dados de arquivos, às vezes são colocados palavras-chave, keyword. E aí a gente pode procurar dentro dessas palavras-chave. Quando eu digito keyword 2 pontos informática, eu vou procurar em sites que tem palavras-chave a palavra informática. Posso procurar em links. O que seria isso? Procurar dentro de sites que tem um link para um determinado endereço. Por exemplo, eu posso procurar links externos do site especificado utilizando o link 2 pontos e o nome do site que eu quero procurar. Vamos supor que eu quero procurar um site que tem um link para o treinedireito.com, coloco link 2 pontos treinedireito.com e aí ele vai procurar todos os sites que tenham link para esse site. Então é procurar dentro de links dos sites. Agora vamos ver outra coisa que o Google também permite. O Google permite fazer pesquisas do tipo reversa de imagem. É possível usar uma imagem como uma pesquisa para encontrar imagens relacionadas em toda a web. Então aqui no Google Imagens, você tem que entrar no Google Imagens, não é no Google Simples. Você pode estar tirando uma foto, você pode estar enviando uma foto ou pode estar colocando o endereço de uma foto. Então eu posso colocar o URL, que é o endereço, ou estar enviando essa imagem, um arquivo que eu tenha no computador, e estes sites vão pesquisar, o Google vai pesquisar todo site que tem, por exemplo,
este tipo de imagem ou imagens relacionadas com essa, tá? Então também há a possibilidade de encontrar imagens relacionadas dentro de sites. Para fazer uma pesquisa reversa, você vai fazer o upload. O site é imagens.google.com.br ou em qualquer página de resultado de imagem, você vai clicar em pesquisar por imagem. Vai clicar em enviar uma imagem, escolher o seu arquivo ou colocar o endereço do seu arquivo na web e selecionar a imagem que está enviando. E aí o site faz uma pesquisa e te dá o resultado. Há também como fazer filtro em resultados de pesquisa. É possível filtrar e personalizar os resultados da pesquisa para encontrar exatamente o que se deseja. Por exemplo, é possível encontrar sites atualizados nas últimas 24 horas ou fotos de determinada cor. Aqui tem os diversos filtros quando a gente está fazendo pesquisa de imagem. Eu posso pesquisar conforme o tamanho, imagens grandes, médias, se eu quero ícone maior que um tamanho, exatamente um tamanho, ou ainda em proporções, 400 por 300, 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 768, 1600 por 1200, 2272 por 1704 e outras medidas também. Posso fazer filtro por cor. Posso colocar colorida, preta e branca, que tenha transparência, ou uma determinada cor que eu escrever. Posso fazer filtro por tipo. Posso fazer filtro escolhendo um determinado rosto, foto, clipar, desenhos lineares e animações. Filtro por tempo, publicado nas últimas 24 horas, na última semana ou num determinado intervalo de tempo personalizado. Com direitos autorais, sem filtro de licença, marcada para reutilização com modificação, marcadas como para reutilização, reutilização não comercial com modificação e marcadas para reutilização não comercial. Esses são os direitos que ele tem. E ainda temos mais ferramentas, todos os resultados. Eu posso escolher também por outros tamanhos. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrar, deixa eu virar para mim, a gente vai encerrar essa aula, essa primeira parte da aula que a gente vai falar sobre site de busca e pesquisa na web.